A fome no Brasil, relatos de quem não tem o que comer dão a dimensão do problema no país. Nesse cenário, a solidariedade ajuda a diminuir o sofrimento de milhões de brasileiros. Confira a reportagem, é de Michael Mendes. A cada 3 famílias no Brasil, uma passa fome ou tem falta de alimento suficiente para sustentar toda a casa. E a maioria das famílias carentes pesquisadas acabou recebendo o Auxílio Brasil de R$ 600 do governo federal, mesmo não sendo suficiente para cobrir os gastos. E mais de 60% das residências pesquisadas sofrem com a insegurança alimentar. Em junho, a pesquisa mostrou que 33 milhões de brasileiros vêm sofrendo com a insegurança alimentar grave. O caso nós sofremos, meu filho, não é brincadeira não. Ela vai pra rua, arruma lá, pede, os amigos, ajuda, tudo, tô dizendo a você. As regiões norte e nordeste do país são as que mais estão sofrendo com a falta de alimentos. Além disso, a economia de juros altos, o desemprego, a pandemia e o corte de políticas sociais. Tudo isso tem agravado ainda mais a situação das famílias mais carentes. Alagoas é o estado que tem 36,7% das famílias pesquisadas na linha da insegurança alimentar. Tem mês que aperta, mas tem a semana que melhora mais e outras é mais fraca e assim vai. Em segundo lugar vem o Piauí, com 34,3%, seguido pelo Amapá, com 32% dos domicílios nesta situação. Na sequência, estão Pará e Sergipe, ambos com 30% da população atingida. Mas outro dado chama a atenção: a maior concentração de pessoas que passam fome em números absolutos, de acordo com a pesquisa, está no Sudeste, região mais populosa do país. Os dados são mais presentes por São Paulo, com 6,8 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, e pelo Rio de Janeiro, com 2,7 milhões na mesma situação. Considerando toda a população em insegurança alimentar leve, moderada ou grave, São Paulo também lidera, com 26 milhões, seguido por Minas Gerais, com 11,2 milhões. Tá muito caro as coisas. Se eu farrapeira, o auxílio que eu ganho, é bem pouquinho, dá pra pessoa comer, né? Porque o dinheiro é pouco, 400. Minha mãe me ajuda aí, ele e meu pai. Ele vai passar um mês que me ajuda. Essa pesquisa sobre o mapa da fome do Brasil foi feita em novembro de 2021 a abril de 2022. Os pesquisadores foram de casa em casa, de forma presencial, saber como as famílias estão lidando com a fome. A pesquisa levou em conta também qualquer residência com ao menos um morador de até 9 anos de idade. 12.745 domicílios de 577 municípios nos 26 estados e Distrito Federal, em áreas urbanas e rurais, foram pesquisados. A insegurança alimentar é classificada em 3 níveis. A leve, quando há a preocupação com a incerteza se vai conseguir alimentos no futuro. A moderada, quando há uma redução concreta da quantidade de alimentos e o padrão saudável da alimentação é rompido por falta de comida. E a grave acontece quando a família sente fome e não come por falta de dinheiro. Se eu ter paciência, pegasse com Deus e pronto. E Deus mostra o meio da pessoa sobreviver devagarzinho. Roubar eu não vou, Deus me livre. Olha, eu queria fazer uma observação sobre essa pesquisa. A pesquisa diz que no Brasil existem 30 milhões de pessoas com fome. Outro dia nós passamos aqui uma outra pesquisa que diz que 60% da população brasileira tem sobrepeso. Uma das duas pesquisas não está certa. Essa pesquisa aqui criou 3 graus de insegurança alimentar. O grau leve são pessoas que têm receio de passar fome em um futuro próximo. E aí, se a pessoa diz que tem receio, já é incluída aqui como insegurança alimentar. Depois, a moderada, alguma restrição na quantidade de comida para a família, o que é também uma avaliação subjetiva. Se a pessoa diz que sim, é incluída como insegurança alimentar. Eu li o relatório da pesquisa, o relatório em inglês e português. Preciso observar
que o relatório já começa com observações extremamente políticas. Eu vou só ler uma para vocês. Os caminhos escolhidos para a política econômica e a gestão inconsequente da pandemia só poderiam levar ao aumento ainda mais escandaloso da desigualdade social. Essa é uma declaração de uma médica epidemiologista que participou da pesquisa. Uma outra declaração que tem nesse relatório. Desde o primeiro dia no cargo, o atual governo tem trabalhado para acabar com programas e políticas sociais reconhecidas internacionalmente. Então, esse é o tom do relatório dessa pesquisa.